O padre já chegou ali, já deu uma observada aqui. Sabe o que vai acontecer ainda não. Irmãos, é trabalho difícil, irmão. Tem que explanar a verdade, anunciar o evangelho no lugar onde, numa grande Babilônia dessa, onde está todo mundo ali contra o que eu vou falar, irmão. Onde está todo mundo contra o que eu vou pregar aqui. Tarefa difícil, irmãos, mas não podemos deixar de falar, não podemos nos acovardar, não. Vou tentar pôr aqui para filmar aqui de outro ângulo. A pessoa vai ficar brava aqui agora, né? Isso é sem dúvida alguma. Assim está escrito em Salmo, capítulo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles, os que os fazem, todos que neles confiam. Confiam no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. O céu é o lugar do seu descanso, a terra é o estrado dos seus pés. Nunca foi visto por olho algum, mas a Bíblia fala que Ele habita no seu santo templo. Seu santo templo somos nós. Atos dos Apóstolos diz no capítulo 17 que nós somos o templo do Deus vivente. Porém os ídolos das nações, está escrito que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, não sai som algum da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os que neles confiam. Você deve confiar em Deus e não ídolos fabricados pela mão do homem, pois eles não podem ter misericórdia de você, eles não podem fazer nada por você. São ídolos, tem olhos, mas não vê, tem boca, não pode falar, e tem ouvidos, não pode ouvir. E a Bíblia diz que tornam-se semelhantes a eles, os que o seguem, os que também confiam neles. O Evangelho de Jesus anuncia que Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E esse Deus anuncia a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porquanto Ele tem determinado um dia que vai julgar o mundo com justiça. Deixa os ídolos se arrependam, troca o ídolo mudo pelo o Deus vivo que ainda fala na terra,
Troca o ídolo surdo que não te ouve pelo Deus que é socorro agora presente na hora da morte. A Bíblia fala em Isaías que seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Isaías 59 diz que nem a sua mão está encolhida para que não possa ajudar. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Mudar a verdade de Deus pela mentira. Honrar a criatura mais do que o Criador. O centro de adoração é Deus, é Cristo. Colocaram a criatura, a mãe, no lugar do Filho, no lugar de Jesus Cristo. Deixar o Criador, que é o próprio Salvador, para honrar a criatura. Isso é idolatria. A idolatria dos últimos séculos tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Deixe os ídolos, torne-se a Cristo. Jesus não propôs um homem a uma religião, mas sim um caminho a ser seguido. E por essa palavra nós temos um caminho a ser seguido, a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo nos propõe Jesus como caminho. E Jesus fala assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós podemos ver que Jesus, ele disse que o único mediador é Ele, no meio dos homens, e entre Deus é Jesus o mediador. Quando Jesus fala em João 14, versículo 6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus está dizendo: não tem outro mediador, não existe outro caminho, não existe outro meio. A Bíblia fala no livro de Hebreus que Jesus é mediador de uma nova, melhor e eterna aliança. Não há outro mediador além de Jesus. A Bíblia diz: conhece outros mediadores, porque Deus levantou somente a Cristo Jesus como o único mediador. Sabemos que precisamos de um mediador para nos achegar até a Deus e termos acesso ao Pai. E Cristo é esse mediador, como sendo um elo de uma corrente, que faz a corrente que está quebrada ser conectada novamente. Esse é Jesus. Não tem outro nome dado no céu ou na terra, não existe, pelo qual os homens possam ser salvos, pelos quais os homens possam se aproximar de Deus, pelos quais os homens possam alcançar salvação, porque somente a Cristo nós podemos invocar agora, na hora de nossa morte. Não tem nenhuma senhora após a sua morte que te ouvirá ou te socorrerá. Nós devemos considerar somente a Bíblia. Somente o que a Bíblia diz é o suficiente, não necessitando de acrescentar algo mais, não necessitando de se acrescentar outras doutrinas. Jesus não é o suficiente. Porventura Jesus não é o suficiente a você? E se sim é a tua resposta, então por que os ídolos, as estátuas, que a Bíblia diz que são ídolos mudos, cegos, são mortos, que não podem te ajudar? Nós sabemos muito bem que o mandamento de Deus no Êxodo 20 não foi anulado, mas muito pelo contrário. Jesus ele veio para cumprir os mandamentos. E Êxodo 20, o Senhor Deus começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, ou do que há na terra, ou embaixo nas águas, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, e visita a maldade dos pais dos filhos até a última geração dos que estão me aborrecendo. Jesus deixou bem claro: nem imagem do que há no céu, ou de Deus, de anjo, nem do que há na terra, Maria, João, Pedro, ou de embaixo nas águas, Iemanjá. É o mandamento de Deus. Que resposta que nós podemos dar para esse sentimento, a qual Deus repudia? Qual é o sentimento que nós podemos dar? Ah, mas foi feito anjo no templo de Salomão. E esse templo de Salomão existe ainda. E essas estátuas eram para ser adoradas, eram dirigidas orações a elas. Jamais.
permitiu a idolatria de tal forma. Não foi para isso. O propósito de Deus na terra, por meio de Jesus, é que todos conheçam a verdade e sejam salvos. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade são as palavras de Deus. Não há outras verdades, não há outra verdade que leve o homem ao Pai. Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O salmista escreve no capítulo 115, dizendo, Senhor, não a nós, mas a Ti toda a glória, a Ti, Senhor, toda a honra, a Ti, Senhor, e não a nós, toda exaltação. Porém, os ídolos das nações são feitos de obras feitas pelas mãos dos homens, ouro, prata, pedras, imagem do artifício. Porém, a Bíblia fala que eles não podem te ouvir. Veja bem, Jesus é Deus dos vivos, ressuscitou dentre os mortos e está habitando dentro do seu santo templo, a qual é o coração. A Bíblia vai dizer, tornam-se semelhantes os que seguem os ídolos e que confiam neles. Confiam no Senhor Deus. Tema ao Senhor. Confie no Senhor, sendo Ele auxílio e seu escudo. Quem que a Bíblia está dizendo? O Senhor. Em todo momento a Bíblia não se refere a nenhuma senhora. A Bíblia se refere a um único Senhor. Em nenhum momento faz referência a uma senhora. Nós vamos ver a Rainha dos Céus no livro de Jeremias. Segundo o livro de Jeremias, a Rainha dos Céus era uma deusa pagã, era um falso Deus, e que aquele povo idolatrava, igual Diana dos Efésios, que o povo venerava. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que Paulo entrando em Atenas, na cidade de Diana dos Efésios, viu o povo entregue à idolatria, porque veneravam a Diana dos Efésios. Olha onde que se encaixa o contexto da veneração dentro da Bíblia. Você percebe aonde que se encontra o contexto da veneração dentro da Bíblia? A veneração não está ligada com a reverência ou a admiração, mas sim com a idolatria, a adoração. Diana dos Efésios era venerada pelo povo, trazia muito dinheiro para aquela cidade. O que movimentava o comércio da cidade de Diana dos Efésios era justamente aquela grande imagem daquela deusa chamada Diana dos Efésios, a qual veneravam todos os dias. Porém, Paulo e Silas foram presos quando se opuseram contra aquela idolatria, contra aquele ídolo, contra aquele engano, contra aquela idolatria. E assim, inimigos da cruz de Cristo são os quais tais coisas praticam, os quais tais coisas cultuam. Creia no Evangelho, cidade de Trindade. Creia no Evangelho, moradores da terra. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você precisa se aproximar de Cristo por meio das palavras que estão escritas. É a única forma de se aproximar de Deus, é pelas palavras que a Bíblia nos mostra. Não é por dogma, não é por tradição, mas sim pelo que está escrito na Bíblia. E bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado morrer uma vez, vindo após a morte o juízo. Uma morte, e depois dessa morte o juízo. Depois dessa morte estará julgado. Não vai adiantar a missa do sétimo dia. A alma segue a juízo, céu e inferno. É inevitável o homem descer, subir ao céu ou descer ao inferno, tendo em vista que fez sua escolha na vida, que viveu. Por isso, crê no Evangelho. Você não estará no purgatório quando partir dessa vida, você estará no lugar a qual caminhou em direção ou ao céu ou ao inferno. Por isso Jesus fala, temam a Deus,
porque ele pode lançar o corpo e a alma no inferno. O escritor de Hebreus diz que o homem foi determinado pelo próprio Deus morrer uma vez. Isso risca da lista de possibilidades em haver uma reencarnação. E dizendo a palavra de Deus, após a morte segue a juízo, isso risca de nossas esperanças ter um lugar para expurgar os pecados. Nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, o único expurgador de pecados é Cristo. E agora, Jesus só pode tirar o seu pecado agora, no dia que se chama hoje. Mas porém, após a morte, a realidade será outra. Será outra realidade. A religião ela não muda a consciência ou os caminhos das pessoas, porque o temor de Deus é produzido pela palavra de Deus. O temor é produzido pelo ouvir a palavra de Deus. E Jesus falou que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. O que está escrito é a palavra de Deus. E o que está escrito foi para ensinar, para corrigir, para que todo homem seja aperfeiçoado diante de Deus. Moradores da terra, examine a Escritura. Examine, pois, a Escritura. Você está sendo enganado, tendo uma Bíblia em sua mão. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 4, e ou melhor, 2 Pedro, capítulo 2, com palavras vãs e fictícias, para onde vós negócio, se tornou negócio, vendem fitinhas, terços, crucifixos, estátuas, águas, produtos e mais produtos de uma falsa fé. Mas a Bíblia fala que a fé não é um dom de todos, mas é um dom de Deus, dado pela palavra de Deus. Por ouvir vem a verdadeira fé e ouvir pela palavra de Deus. Porém, Paulo adverte na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 7, dizendo, com palavras fictícias e enganosas para onde vós negócio, porém sua sentença não será tardia. A sentença desses mercenários, ela não tarda, ela vem. Porém, não se deixe ser enganado, porque a Bíblia fala que aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquilo que o homem semear na carne ele ceifará. Na carne o homem semeia, ou melhor, ele ceifa as corrupções, e é a condenação da alma, padecer eternamente. Crer no Evangelho, ler as Escrituras. Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. A Bíblia fala para confiar no Senhor, para buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E não há nenhuma senhora neste Evangelho, nesta palavra de Deus, a qual nós conhecemos. Essa senhora, na verdade, é uma fábula, é um grande engano, é uma grande mentira. Como você pode crer numa mentira? A Bíblia fala no livro dos profetas, o que tenho na minha mão direita, senão uma mentira? Cortam com machado uma árvore e dão a ela uma imagem feita pela mão do homem, e então sacrificam-se diante dela, se dobram diante dela. Porém o salmista fala no capítulo 115, que esses são os ídolos das nações, que têm olhos, mas não vê, têm ouvido, mas não ouve, têm boca, mas não sai som algum da sua garganta, e tornam como eles, ou seja, tornam-se pessoas mortas, tornam pessoas sem reverência a Deus. Você já viu algum morto reverenciar a Deus, glorificar a Deus? Assim se tornam aqueles que estão mortos em seus pecados, como uma estátua. Está lá parada a vida inteira e não faz nada por ninguém. Precisa que alguém tire o pó, a poeira dela. Precisa que alguém faça alguma coisa por ela. Porém, infelizmente, são esses ídolos que as nações adoram e veneram. Mas a palavra do Senhor fala que nós não devemos ter reverência aos ídolos. Nós não devemos ter veneração, nem venerar algum ídolo. A Bíblia fala que Deus deve ser glorificado nos céus e na terra. Deus não divide a sua honra, a sua glória com os ídolos, nem tampouco com as imagens de escultura. Creia no Evangelho, pois após a morte segue a juízo, será céu e inferno, segundo a palavra. O Evangelho de Cristo está percorrendo pela terra como testemunha aos que ouvem.
como está escrito em Mateus 24, versículo 14. E este evangelho em testemunho a todas as nações será pregado a todas as nações e virá o fim em seguida, ou seja, Cristo virá como justo juiz e Jesus, por meio de sua palavra, julgará o homem. Deus julgará o homem pela sua palavra. Jesus não vai usar o padrão dogmático de uma religião. Não vai ser, nunca foi o padrão de Deus para instruir o homem. Uma religião, mas tinha sua palavra. E a palavra de Deus está sendo deixada. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: entra no teu quarto, fala com o seu pai que está em oculto. O pai que está em secreto te ouvirá, e ele mesmo te recompensará. Veja quem que Jesus ensinou a orar. Jesus, ele ensinou a orar ao Pai. Nem a uma senhora, nem a um outro nome, nem a um santo. Mas a Bíblia diz que Jesus ensina a orar ao Pai. E por que isso? Porque a Bíblia fala que todo o poder no céu e na terra está na mão de quem? Na mão de Jesus Cristo. Na mão do Pai da eternidade, que é Cristo. O Deus conosco, o Emmanuel, é o único que pode ouvir suas orações. Cuidado com o paganismo, com a idolatria. Não dirija suas orações ou rezas a outro nome, pois isso não é, diante do Senhor, algo bom. Isso é algo maligno. Isso é se esquecer de Deus, e as nações se esqueceram de Deus. Jesus fala assim: não façam como os hipócritas, que acham que pelo muito falar eles serão ouvidos. Mateus capítulo 6, Jesus está falando de um povo que clama e sempre repete as mesmas palavras diante de Deus, como se estivesse repetindo um Pai Nosso ou uma Ave Maria. Mas a Bíblia fala que antes que você viesse a pedir, Deus, ele sabe o que o seu coração necessita. Como se necessitasse do homem repetir 7 vezes ou 6 diante de Deus, ou 12 vezes a mesma coisa. Isso é uma ofensa a Deus. Não pratica diante do Senhor essa heresia. Isso é uma ofensa diante do Senhor. As pessoas tratam Deus como surdo, como se necessitando repetir várias vezes a mesma reza. Se volte ao Evangelho, morador de Trindade. Se volte ao Evangelho, moradores da terra. Volte à palavra de Cristo. A Bíblia fala que nós devemos rejeitar tudo aquilo que não provém da Bíblia Sagrada. Segundo está escrito na carta de Pedro, rejeita as questões loucas, que não têm proveito, que não podem salvar, mas produzem ao homem somente perdição. A Bíblia fala que ainda que o anjo anuncie o Evangelho, diferente do que já está anunciado dentro da palavra, seja considerado um anátema. Já parou para pensar o que é um anátema? O significado de anátema é maldito. E o Evangelho, diferente do que está escrito na Bíblia, é anátema. Jesus nunca veio de Roma. Jesus nasceu na Judéia. Jesus, ele veio da Judéia. De Roma veio os quais crucificaram a Cristo. E de lá veio a primeira religião depois que Jesus foi crucificado. O que na verdade são inimigos de Cristo. São inimigos de Deus, inimigos da cruz. Na carta aos Filipenses diz: agora eu digo que são inimigos da cruz de Cristo, os quais, na verdade, não amam a Deus, mas o Deus deles é o ventre para a sua própria perdição. Se arrependam, tornem-se a Deus. Só a verdade liberta. Só Jesus pode salvar e só Ele é o Salvador verdadeiro. Só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele é o único Deus que pode e deve ser reverenciado ou deve ser venerado. E outro nome a ser venerado eu desconheço. E outro mediador, além de Cristo, eu desconheço. Outro intercessor fora de Jesus não existe. E não existe outro mediador que não seja Jesus. Não existe. A tua religião está te enganando. Você está sendo enganado. Oséias fala: o povo está sendo destruído porque ele faltou o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído. Está sendo destruído espiritualmente,
psicologicamente está sendo destruído por falta de conhecimento. A Bíblia fala assim que trocaram o conhecimento da verdade pela mentira. E a Bíblia fala que como rejeitaram a verdade, Deus os entregou às suas práticas abomináveis para assim viverem conforme escolhem. Romanos capítulo 1. Como não se importaram, não quiseram saber de Deus, Deus os entregou. O que é saber de Deus? A Bíblia nos aponta, nos instrui acerca dos caminhos de Deus e não há outro. A Bíblia somente é o suficiente. E o Espírito Santo nos ajudará. Jesus falou em João 14. O mesmo Espírito que intercede por vós, Ele vos ensinará, Ele vos guiará, Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Nós não precisamos de um padre para nos ensinar. Jesus falou que o Espírito Santo nos ensinará. E aonde que estão os padres dentro da Bíblia? Aonde Jesus fala no Evangelho: a ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai, a qual está no céu, a saber, Jesus Cristo. A saber, o vosso Pai celestial. Ninguém deve ser chamado de Padre. Padre é somente aquele que está no céu. Jesus, ele deu alguns para pastores, outros para evangelistas, outros para presbíteros, apóstolos, para que o Evangelho seja anunciado e o corpo de Cristo seja edificado. Mas Jesus falou para não chamar ninguém de padre ou que seja papa. Sabemos que somente há um Pai, e a Bíblia fala que é o que está no céu, e isso é um Pai espiritual, o único que pode ser e pode ser reverenciado aqui na terra, o único que deve ser glorificado através do seu corpo. A Bíblia fala que fosse comprados por alto bom preço para glorificar a Deus através do seu corpo. Mas estão pagando penitência, estão glorificando a outro que não é Deus. Estão fazendo reverência a outro nome que não é Jesus. Isso é idolatria. Estão fazendo sacrifícios pagãos a uma tal rainha do céu. Se arrependam, cidade e trindade. Se arrependam, moradores da terra. Se convertam ao Senhor Deus. Deixe os ídolos mortos. Troca o ídolo morto pelo Deus vivo. Troca a Senhora pelo Senhor. Troca a Rainha dos Céus pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que você vai escolher a partir de hoje? O que você vai escolher a partir de agora será uma decisão para o dia final. O que você decide será decidido para o dia final. O que você vai escolher diante do Senhor? A Bíblia fala no livro de Jeremias: Deus colocou diante do homem o caminho da bênção e da maldição. Você pode escolher agora entre a bênção que está em Jesus Cristo e a maldição pelo mundo, o paganismo, a idolatria, os cultos a espíritos, ou na verdade aos santos, que na verdade não podem te ajudar. A Bíblia fala que eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Por isso necessita-se então que façam as suas rezas repetidamente, porque não serão jamais ouvidas. Mas a Bíblia fala que antes que nós viemos a pedir, o próprio Deus, Ele conhece. Se voltem à Bíblia, deixa o engano. Romanismo não é cristianismo. Jesus não veio de Roma. Isso não é cristianismo. São inimigos da cruz. Isso é um falso evangelho. É a maldição do mundo. Jesus propôs ao homem um caminho a ser seguido. Jesus, Ele é a verdade. Abandona a mentira, moradores da terra. Abandona a mentira, cidade e trindade. Abandona a mentira. O que é a mentira? A Bíblia fala que é uma estátua, uma imagem de escultura. O que tem na minha mão direita? Uma mentira, que é feita pela mão do homem. E as pessoas se ajoelham diante dela. Deus, Ele está vivo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E não aceita ser servido pelos homens. Deus não habita numa estátua, Deus não habita em paredes, Deus habita dentro do homem, a qual verdadeiramente serve. Como está escrito em 1 Coríntios 6, versículo 9: não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que esse corpo não é proveniente de vós mesmos, mas é de Deus. E aquele que destruiu o templo de Deus, que é o seu corpo, também será destruído pelo próprio Deus.
passou pela cidade de Atenas e ali a Bíblia fala que ele se compadeceu da idolatria do povo. Deus não se compadece na iniquidade do homem, nem na sua cegueira. Deus ele se compadece do engano que as pessoas estão seguindo. Por isso é necessário ouvir a verdade que liberta, a verdade que é a própria palavra de Deus. Os romanos misturaram a palavra de Deus com uma religião que crucificou a Cristo. Deturbaram o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da cruz e trouxeram para o falso sacrifício, a qual é um crucifixo que leva para cima e para baixo. A Bíblia fala que 1/3 dos anjos, eles foram lançados de cima a baixo. E as pessoas carregam esse terço para cima e para baixo. 1/3 foi levado de cima a baixo, anjos caídos. Essa é a representação do terço que você leva em sua mão. Essa é a representação do crucifixo que você leva consigo. Você leva 1/3 de demônios para sua casa. Você leva uma mentira para sua casa que amaldiçoa a sua vida. Você coloca uma estátua em cima da sua casa, em cima de alguma coisa em sua casa, e você fez um altar aos demônios. A Bíblia fala que fizeram aliança com a morte e com o inferno. Lá no livro de Salmos. Quem são esses? Os quais estão seguindo o oposto do que Jesus ensinou. Os quais estão seguindo o evangelho anátema. Os quais estão se dobrando a ídolos. Esses fizeram aliança com o inferno. Façam aliança com Cristo. Façam aliança com Deus. Esquece a Virgem Maria, ela não salva. Ela não pode salvar, ela não pode perdoar pecados. Ela declarou no livro de Lucas que precisava de um Salvador e sua alma glorificava esse Senhor, o seu Salvador. Mas a Bíblia não vai declarar que ela subiu ao céu. Jesus vai dizer que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o próprio Filho de Deus. Não é na Bíblia que Maria morreu virgem, pois a Bíblia declara que Jesus teve vários irmãos. Pedro era um deles, João era outro deles. Como que ela pode ter morrido virgem? A própria Maria, dando irmãos a Jesus Cristo, ela só foi virgem, só continuou sendo virgem quando Jesus nasceu, porque do Espírito Santo foi concebido. Mas depois que deu a José filhos, José conheceu Maria, igual Adão conheceu Eva. Veja que você está sendo enganado. Veja que sua religião está te levando para o inferno. Veja que você está caminhando como cego, caminhando para o matadouro. Desperta, tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ninguém passa na frente de Jesus. Maria não passou na frente de Jesus. Muito pelo contrário. Quando tentou passar na frente de Jesus, Jesus advertiu. Falou: mulher, o que tem eu contigo? Em outras palavras, Jesus estava no templo. Maria e José estavam procurando a Jesus. E Jesus ele disse: não sabeis que estou cuidando das coisas de meu Pai? Para-se Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te esperando. Jesus falou: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. A mãe de Jesus, a família de Jesus, são os que estão fazendo a vontade do Pai. Deus desconhece como filhos aqueles que não fazem a vontade dele. Não temos irmãos fora de Jesus. Só temos como irmãos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Falaram assim para Jesus: sua mãe está lá fora. Que mãe? Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade de meu Pai. Onde Jesus chamou a Maria de mãe na Bíblia? Em nenhum momento vemos isso. Muito pelo contrário, Jesus falou: minha mãe e meu pai são os que fazem a vontade de meu Pai. Você percebe que Jesus, ele não é uma criatura vinda de Maria. A Bíblia fala que antes que Abraão existisse, Jesus já era. Aonde que estava Jesus quando foi fundado este mundo? Estava ele lá criando seres viventes, assoprando um fôlego de vida. Mas quando Isaías falou: Senhor,
envia-me a mim, Deus enviou o Espírito, enviou Cristo. Como homem, Jesus foi formado no ventre, mas como Deus ele já era. Deus não tem mãe. Deus nunca teve mãe. Deus nunca teve alguém para ele estar submisso a ele. Mas Jesus ele é conhecido aqui na Bíblia como o Pai da eternidade. O Deus que é Pai da eternidade, ele não pode ter mãe. Ele não teve. Mas as pessoas, infelizmente, desconhecem o que a Bíblia diz, porque estão com a sua mente cauterizada. O que é isso? É lavagem cerebral. A mente cauterizada é lavagem cerebral. Uma mentira contada por diversas e diversas vezes, ela se passa como uma verdade. Fizeram uma lavagem cerebral. E por isso que a Bíblia fala que muitos creem na mentira. Creem na verdade, moradores de Trindade. Creem na verdade, moradores da terra. Creia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus não propôs uma religião evangélica. Jesus não propôs um evangelho, uma religião católica, ou espírita. Jesus, ele é o próprio caminho que conduz ao Pai. Ele é o verdadeiro pastor, ele não é padre. Ele é o verdadeiro pastor que apacenta as ovelhas. Ele é o caminho. O templo de Deus é o seu corpo. O que te ensina é o Espírito Santo. Jesus falou, não é porventura a vocês o suficiente os bons pastos que eu tenho para vocês. Não é suficiente para vocês a palavra de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Vem o tempo do refrigério. Deus vai destruir a Babilônia, como fala em Apocalipse. A grande prostituta que está sentada sobre os 7 montes. A grande Roma, que está sentada sobre os 7 montes, que embriagou todos os moradores da terra com suas heresias, enganou todos os moradores da terra com suas mentiras. Te lanço um desafio hoje. Leia a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e veja se você vai continuar permanecendo como está em sua religião. Leia a sua Bíblia por conta própria, sem levar em consideração o que os homens ensinam, mas peça ao próprio Deus, pelo Espírito Santo da verdade, para te instruir, para te ensinar, para te guiar em toda a verdade, e você verdadeiramente será livre. Seja livre. Conhecereis a verdade vos libertará, seja livre. Jesus veio para libertar o cativo do cativeiro, seja livre. Jesus veio para trazer liberdade espiritual. O Egito estava preso espiritual, adorando ídolos, reverenciando suas imagens, suas estátuas. Deus falou assim, eu te tirei da terra do Egito, Israel. Te tirei da terra do Egito, Israel. O Egito é a forma de adoração pagã, a qual é a principal religião. Essa religião está agora diante de nós, faz com que as pessoas errem tanto diante de Deus. Tiraram do Egito as suas estátuas. O povo egípcio cultuava estátuas, aquelas divindades que representavam suas estátuas. O que mudou foi o nome das criaturas que estão sendo reverenciadas. Mas é o mesmo paganismo, é a mesma idolatria, é a mesma profanação. Aí Deus falou assim, te tirei da terra do Egito, como está escrito em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há no céu, ou do que há na terra, ou seja, nem de Jesus, nem de Deus, nem de Maria, nem de Iemanjá, nem de José, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, e visita a maldade dos pais nos filhos, até a última geração daqueles que me aborrecem. Não continue a aborrecer a Deus, não continue aborrecendo a Deus com o seu culto pagão, com a sua idolatria. Não vivam errantes diante do Senhor.
aceitem a verdade e sigam e sejam livres. O desafio está lançado. Leia sua Bíblia. Esse é o desafio. Leia sua Bíblia com a ajuda somente do Espírito Santo. Os homens são os principais deturpadores do que está escrito. A Bíblia fala assim: toda a Escritura foi divinamente por Deus. Nenhuma profecia foi de particular interpretação. Não é. Quem interpreta a Escritura não é quem estuda. Quem interpreta a Escritura não é quem tem um diploma. Quem interpreta a Escritura não é quem recebe um título de padre. Quem interpreta a Escritura é o Espírito Santo. Ele que dá um entendimento, como fala em João 14. Ele vos ensina, ele vos guia, ele vos faz lembrar de todas essas coisas que estão escritas. Te desafio, se você ler a tua Bíblia, se você vai continuar vivendo dessa forma, se você vai ainda continuar chamando Maria de rainha do céu, se você vai continuar dizendo que Maria é sua mãe, duvido você continuar crendo no purgatório depois de você ler a sua Bíblia. Seus olhos se abrirão, porque a verdade liberta. A verdade arranca as escamas dos olhos e os homens são livres. Veja que Paulo pregou em Atenas, na cidade de Atenas, e aquele povo, a Bíblia fala que estavam entregues à sua idolatria. Paulo, quando pregou aquilo, os olhos se abriram daquele povo, mas se iraram de tal forma, se iraram de tal maneira que prenderam a Paulo, prenderam os homens enviados por Deus. Mas Paulo outrora também era um perseguidor, outrora era um homem cego, era um fariseu, era um fanático. Todo religioso é fanático. A religião ela só faz o homem ficar fanático. A religião não faz o homem reverenciar a Deus ou ter temor de Deus. A religião, ela, na verdade, ela guia as pessoas pelo medo e pelo engano. Mas Jesus guia os homens pelo Espírito Santo da verdade, pela palavra que está escrita. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus fala em João 8,31. Jesus, ele fala que seus discípulos, eles seguem a tua palavra. Se permaneceis em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos, disse Jesus. Ou seja, você tem que ser discípulo de Cristo. Jesus não está procurando devoto. Jesus mandou ser devoto de João, de Aparecido ou qualquer outro que você diga ser devoto. Jesus, ele procura discípulo, quem segue as suas palavras. Discípulo é aquele que segue a Cristo. E nenhum outro deve ser seguido, porque em nenhum outro há salvação. Se Maria tivesse ressuscitado, nós poderíamos dizer que ela é a salvadora das nações. Nós poderíamos dizer que ela é a Senhora, Rainha do céu, se ela tivesse ressuscitado. Mas a Bíblia fala que Jesus foi o único que ressuscitou dentre os mortos. Por isso é o único que tem poder tanto nos céus como na terra, como o próprio Jesus declarou. Jesus falou: todo o poder, tanto nos céus como na terra, foi dado a mim. Jesus, ele recebeu esse poder do céu. Ou seja, é o mediador, é o intercessor, é o salvador, é o Deus conosco, é o único que cura. Todos os anos, milhões de pessoas passam por essa cidade procurando cura, mas não em nome de Jesus. Procurando milagre, mas não em nome de Jesus. Pagam promessa, mas Jesus falou: melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obediência do que sacrifício. Todo ano, a mesma coisa. Mas hoje você pode ler a tua Bíblia e conhecer a verdade e ser livre desse fardo pesado que os fariseus colocam. Jesus não mandou pagar promessa. Isso é um fardo muito pesado que os fariseus colocam. O único sacrifício, a Bíblia fala, é que se crê em Deus Pai, que se crê em Jesus Cristo. O sacrifício agradável a Deus o Pai é esse. O coração quebrantado e contrito a qual Deus jamais rejeitará. Você quer oferecer um sacrifício para Deus? Guarde o seu dinheiro. Quer oferecer sacrifício agradável para Deus? Não peregrina caminhando pela terra até uma basílica. Não. Se você quer oferecer um sacrifício para Deus, se arrependa dos seus pecados. Isso é um sacrifício. É você sacrificar o prazer que você tem no pecado, na embriaguez, na prostituição, no adultério, na idolatria.
para servir a Deus, para ser discípulo de Cristo. E a única forma de seguir a Cristo é deixando os seus pecados, é sacrificando os seus pecados, deixando ao pé da cruz e seguindo a Cristo. Deus não quer sacrifício, Deus quer a misericórdia. E obedecer é melhor do que sacrificar. Leia a Bíblia, moradores da terra. Leiam a Bíblia, moradores de Trindade. Jesus, Ele é o Senhor. Jesus, Ele diz: examine as Escrituras, pois são elas que testificam de mim, e nelas vocês encontram a vida. Na Escritura está a vida, e ela testifica de Jesus Cristo. Crê em Deus. Crê no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Isso aqui é um cruzeiro, irmãos. Eu não entendo muito sobre catolicismo, mas aqui, ó, cheio de fitinha, cheio de velas queimadas, cheinho. Ritual isso aqui, ritual pagão. E ali tem uma pedra, sabemos que a pedra é Cristo, ela representa a Cristo. Mas ali tem uma outra pedra ali, né, que não é Cristo. Olha aí, ó, as fitinhas, tudo amarrado aí, que as pessoas, elas colocam como uma expressão da fé delas, que elas têm aí nos santos mortos. É tão triste, né, irmãos, ver o povo entrega essa idolatria de tal forma. Tá ali a basílica, ali. Essa aqui é a antiga. A nova, ela tá pro outro lado ali. Eu vou me dirigir para lá também. Lá não tem uma praça assim, mas vamos pregar lá ao redor dela. Amém. Deus abençoe os irmãos. Não vou filmar ali dentro, irmãos. Por quê? Qual a necessidade, irmãos? Vocês sabem o que tem lá dentro. Lá dentro tem o que? Estátua, né? A mesma coisa sempre, vela, imagem, é a mesma coisa. Todas as igrejas católicas. Por que eu vou filmar? Não faz sentido. Entendeu? Todos sabem que aquilo ali é idolatria. Mas que foi feita a obra. Passou um povo ali murmurando, xingando, debatendo. Ninguém chegou para tentar parar a pregação, né? Pensei que ia ser diferente. Foi mais tranquilo pregar aqui. Glória a Deus. Vamos seguir a caminhada. Tô sem dinheiro, amigo. Tô sem dinheiro. Fala, meu amigo. Tudo bom?